Êxodo, capítulo 15, versículo 22 em diante. Amém, irmãos? Está escrito assim: as águas amargas tornam-se doces. Fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. Eu sou o Senhor que te sara. Poderia ser o tema dessa breve ministração nessa noite. Mas os irmãos e irmãs viram ali que para que o Senhor seja o Senhor que nos sara, tanto física, emocional e espiritualmente, há requisitos a serem seguidos. Pois o Senhor diz: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos meus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E é interessante nós lermos essa passagem, porque louvado seja Deus, essa igreja também ama a escola dominical, e nós sabemos que a vontade de Deus ela pode ser de 2 tipos: a vontade volitiva, que é a vontade onde Deus tem um propósito específico, e a vontade permissiva, que é onde entra a nossa oração. E eu tenho aprendido que quando formos fazer uma oração, devemos falar: Senhor, se outro não for os desígnios do Senhor, atende a minha oração. Porque muitas das vezes nós queremos fazer uma oração e queremos que o Senhor nos atenda. Mas muitas das vezes, os caminhos do Senhor que são maiores que os nossos, os pensamentos do Senhor que são maiores do que os nossos, Ele sabe o que está fazendo. Então, eu tenho aprendido na minha caminhada: Senhor, se outros não forem os seus desígnios, atenda a minha vontade. Porque a minha vontade pode ser boa, pastor. A minha vontade pode ser agradável. Agora, boa, agradável e perfeita é só a vontade de Deus. A sua vontade pode ser boa aos seus olhos, pode ser agradável, mas boa, agradável e perfeita é só a vontade do Pai. E dentro desse contexto, nós vamos ali para o livro de Jeremias 17, Jeremias 17, 12 e 14. Jeremias 17, 12 e 14 está escrito assim: trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Mas aí o Senhor diz: cura-me, a palavra diz: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Nós podemos clamar ao Senhor que nos cure. Nós podemos clamar ao Senhor
que age em nosso favor. Mas como foi muito bem cantado aqui, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E meu irmão, minha irmã, de uma coisa você pode ter certeza. Como um Pai amoroso que o nosso Deus é, porque a palavra nos diz lá no livro de 1 João que Deus é amor. Como Pai amoroso que Ele é, com certeza, se você clamar por algo, Ele vai agir a seu favor. Ainda que não seja aquilo que você esperou, mas Ele vai estar agindo a seu favor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu sou o Deus que te sara, diz o Senhor. E para que esse Deus que nos sara haja em nossas vidas, é preciso nós tomarmos algumas decisões, como está escrito lá em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Muitas das vezes sofremos por enfermidades psicossomáticas, enfermidades que parecem ser físicas, mas na verdade são enfermidades da alma. É a falta de perdão muitas das vezes, é a falta de intimidade com Deus, falta de conversar com o nosso Pai. Isso traz enfermidade que parece ser física, mas é psicossomática e provavelmente chega uma enfermidade espiritual. E aí você pode estar pensando no seu lugar, mas irmão Niltinho, para a glória de Deus, eu estou bem, física, emocional e espiritualmente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas nós como igrejas, nós temos que avançar. Há pessoas que estão morrendo lá fora. E se você não está curado, sarado física, emocional e espiritualmente, o nosso Deus está aqui para te curar. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Agora, se você está bem, física, emocional e espiritualmente, há vidas morrendo lá fora. Vidas precisando ouvir aquilo que nós ouvimos aqui na igreja, né? Aquilo que nós aprendemos na escola dominical. Precisamos levar para as pessoas também, em nome de Jesus. E pastor, aqui eu fiquei muito feliz porque o nosso Deus ele jamais nos deixa confundido, né? Quando estava preparando hoje a mensagem e acertando ali, né, a parte final, eu me lembrei de quando a minha mãe me levava para a igreja evangélica. Nós não éramos evangélicos, minha mãe acreditava no Deus da igreja evangélica, mesmo ainda não sendo evangélica. E lá, quando eu lembrava de tarde, eu me lembrei desse corinho que foi cantado hoje, no início. Há poder no sangue de Jesus. Por isso, quando você começou a tocar, eu comecei a rir, mostrei, vamos ser Deus é lindo. Porque a gente fica ansioso por trazer a mensagem, mas o Senhor ele vai confirmando, né, e trazendo paz ao nosso coração. E eu me lembrei desse hino que cantava lá na igreja, há poder no sangue de Jesus. E nós vemos hoje que muitas das vezes isso não é falado. Muitas das vezes nós deixamos de lado. Muitas das vezes nós deixamos de lado o principal, que é levar as pessoas que estão lá fora, as pessoas que são nossos familiares e muitas das vezes a nós mesmos. Quantas vezes você também, ou só eu, talvez só eu, mas se sentiu às vezes triste, às vezes abatido? Aí nesses momentos a gente tem que nos lembrar, há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu sei em quem tenho crido, como disse Jó. Nós temos que nos lembrar em quem nós temos crido. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. As maravilhas do Senhor estão disponíveis para a sua e para a minha vida. Mas muitas das vezes surgem barreiras que nos impedem de ver as maravilhas de Deus. Muitas das vezes na caminhada nós começamos a olhar os problemas, começando a olhar aquilo que não deu certo. E aí o inimigo então, ele usando disso, conhecendo a nossa natureza humana, ele começa a levantar muros através do pecado.
muros que nos impedem de ver as maravilhas do que Deus tem feito nas nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos aflições. No mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus. Mas Ele também diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo o Senhor Jesus já venceu. Agora você e eu temos que vencer a nós mesmos. A nós mesmos. Nada pode parar um homem e uma mulher de Deus. Nada pode parar. O inimigo vai tentar. O inimigo vai até fazer com que você perca talvez alguma batalha. Mas a guerra já está vencida pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa e não podemos abrir mão dela. Como o irmão que voltou para Jesus, que bênção, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele está sempre de braços abertos, esperando que o filho pródigo volte. Esperando que aquele filho que por um motivo ou outro se afastou da casa do Pai, volte. O nosso Deus, Ele está sempre de braços abertos. E essas muralhas que muitas das vezes o inimigo coloca sobre a nossa frente, fazendo com que deixemos de ver as maravilhas que Deus tem operado. Contra isso, nós temos o quê? Um colírio poderosíssimo. Um colírio que você e eu temos que usar, que é o colírio da fé. A fé vai fazer com que essas barreiras sejam dispersadas em nome de Jesus. E nós voltemos a ver tudo aquilo que o Senhor tem realizado na minha e na sua vida. Exerça sua fé, meu irmão, minha irmã. Mesmo que seja num dia onde você não quer orar, chegue diante de Deus e fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu não tenho força nem para orar, mas o Senhor sonda corações e mentes, o Senhor sabe o que eu preciso. Busquemos ter intimidade com Deus. Hoje, infelizmente, nós temos perdido as oportunidades de ter intimidade com Deus. Mas eu louvo a Deus, eu falei aqui com o pastor Zaqueu, eu me sinto fortalecido quando eu venho a essa igreja. Porque eu vejo homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, com chama nos olhos. Com chama nos olhos. Porque a palavra, pastor Zaqueu, ela nos ensina que temos que buscar ao máximo ser como o Senhor Jesus. E Ele tem chama nos olhos. Os olhos dele queimam de amor pela sua igreja. O noivo ama a sua noiva. O noivo ama a sua noiva. E essa igreja tem fogo nos olhos. Que Deus continue poderosamente abençoando vocês. E que essa chama nunca se apague em nome de Jesus. E se um dia vier querer se apagar, que vocês possam se lembrar dessa noite, em nome de Jesus. No livro de Filipenses 3, 12 a 14, vamos abrir, por favor. Filipenses 3. Filipenses 3, 12 a 14. Está escrito assim: não que o tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui comprado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu sou Deus que te salva. Eu sou Deus que te salva. E essa é uma dica que Paulo dá à igreja de Cristo, e nós fazemos parte dessa igreja de Cristo.
esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí você pode estar pensando assim: ah, irmão Nilton, mas graças a Deus o meu passado foi muito bom. Ou também você pode estar pensando: ah, irmão Nilton, meu passado foi muito ruim. De uma forma ou de outra, nós devemos clamar ao Senhor que envie fogo do céu. Fogo para queimar tudo aquilo que foi palha, tudo aquilo que foi lixo, tudo aquilo que não prestou na sua e na minha vida. Senhor, queima em nome de Jesus. Senhor, aquelas coisas que eu fiz no passado, queima em nome de Jesus. Mas, Senhor, da mesma forma, aquilo que eu fiz e que foi bom, manda fogo do céu, Pai, e refina, me aprimora, faz com que, como ouro, seja refinado, seja aprimorado, porque aquilo que está no passado, meu irmão, minha irmã, mesmo que tenha sido bom, pode servir até de memorial, mas o Senhor tem coisas novas. Não podemos ficar vivendo no passado, ainda que as coisas tenham sido boas, elas podem ser melhores. Elas podem ser melhores. E nesse dia, na escola dominical, eu nem tinha compartilhado com o pastor Daniel que eu estaria aqui, e ele falou justamente sobre isso. Já estava preparado pelo nosso Deus, né? E ele falou sobre isso. Se lá atrás foi bom, hoje é melhor. Estamos vivos, o Senhor tem projetos para realizar em nossas vidas. Parece jargão evangélico, meu irmão, minha irmã. E vira jargão evangélico mesmo, pastor. Se nós não colocarmos em prática, se nós não buscarmos: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida, Senhor? O que o Senhor quer transformar na minha vida ainda, Senhor? Refina aquilo que é bom, Pai. Refina aquilo que é ouro. Porque eu quero fazer mais, Senhor Deus, eu quero orar mais, eu quero meditar mais na palavra. E aqui eu falo diante da igreja que esse também é um sentimento que eu tenho que nutrir mais. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que falar mais com o nosso Deus, que em Cristo Jesus é o nosso Pai. Eu tenho que meditar mais na palavra. Manda fogo, Pai. Queima o que não presta e refina aquilo que é bom. O nosso Deus, Ele não tem o bom nem para mim, nem para você, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus é Deus de excelência. Ele tem o melhor. Ele tem o melhor. Eu sou o Deus que te sara. Isaías 43, 25. Vamos ler primeiro Miqueias 17. Miqueias 17, 18 e 19. O irmão que achou, lê para nós, por favor. Miqueias 17, 18 e 19. Não, né? É porque eu marquei errado. Então tá certo. Isaías 43, 25. Quem encontrar, lê para mim, por favor. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados.
favor, lê de novo o nome de Jesus. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Aleluia. Eu sou o Deus que te sara. No livro de Miqueias, que eu não estou achando aqui agora, ele fala que o Senhor, uma vez confessados os pecados e pedido perdão, o Senhor lança no fundo do mar. O Senhor lança no fundo do mar os nossos pecados. Muitas das vezes nós ouvimos falar sobre o mar do esquecimento, que o Senhor lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Na verdade, o texto não fala mar do esquecimento, e sim no fundo do mar. E Isaías fala que o Senhor, uma vez confessados os pecados, Ele não se lembra mais. E muitas das vezes, você e eu ficamos preocupados com algo que fizemos no passado, que foi confessado e pedido perdão a Deus. Se o Senhor não se lembra mais, por que nós nos lembramos? Aleluia, Jesus. Achei que a irmã achou aqui. Glória a Deus, irmã. Obrigado. Miqueias, capítulo 1, 18 a 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Obrigado, irmã. O Senhor lança todos os nossos pecados na profundeza do mar. E no livro de Isaías fala que dos nossos pecados Ele não se lembra mais, uma vez que confessados e pedidos perdão ao Senhor. E nós temos que nos lembrar de que Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Como está escrito no livro de 1 João, capítulo 1, 5 a 10. Primeiro João 1, 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E então o texto continua: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado. Ele advoga as nossas causas diante do Pai. Muitas das vezes nos sentimos sozinhos, muitas das vezes achamos que não vai dar mais, que não aguentamos mais, que o que fizemos dessa vez agora o Senhor não vai nos perdoar. Mas isso tudo é mentira do diabo. Enquanto há vida, há esperança. Glória a Deus. Um coração quebrantado e contrito, o nosso Senhor não rejeita. Se nós, que somos pais e mães, aqui, sabemos dar o melhor aos nossos filhos, imagine o nosso Deus. O nosso Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. E Ele cuida de cada detalhe da sua e da minha vida. Mas é preciso que nós vamos até Ele, que nós nos busquemos a Ele, dia após dia. Devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocá-lo enquanto está perto. Chegará um dia que a terra terá fome e sede, não de pão, mas da palavra de Deus. Mas nós que somos escolhidos pela mais pura graça de Deus, para fazermos a obra dele, nós nos alimentamos dessa palavra. E que nós possamos estar a cada dia buscando mais e mais a presença do nosso Deus, porque Ele se deixa achar. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para a igreja. Que Deus possa abençoar a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Peço desculpa pelo texto que eu perdi aqui, mas creio que o Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo Espírito Santo que consola os nossos corações. E eu peço a esse Espírito Santo, ao Deus Espírito Santo, que fale aos corações de vocês aquilo que eu, pela minha condição humana, não pude passar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.